tentando minar a minha fé, sabe? E quando eu fui levado até a sala de cirurgia, colocaram na sala primeiro, eu fiquei ali uns 30, 40 minutos. Nos primeiros 10 minutos eu fiquei pensando, oh, meu Deus, por que eu estou aqui? Qual a razão de eu estar aqui? Aí o Espírito Santo tocou no meu coração, né? Aproveita esse momento que você está sozinho aqui, né? Vamos conversar. E aí, conversando com o Espírito Santo, eu abri meu coração, rasguei meu coração e falei, Senhor, se eu não sair daqui, se hoje for o meu último momento aqui, tenha misericórdia de mim, apaga os meus pecados, os meus erros, e se eu for, eu posso estar contigo. Eu lembro, Senhor, daquele homem que era um ladrão, que estava do seu lado na cruz, e no último momento ele se arrependeu, e o Senhor falou que ainda hoje ele estaria com o Senhor no paraíso. Senhor, tem misericórdia de mim, se eu partir hoje, que eu esteja contigo. E naquele momento que eu terminei a oração, a paz tomou meu coração de tal maneira que eu já não temia mais, já não tinha medo mais. E eu fui para a cirurgia e chegando lá, já o temor já tinha acabado. Terminou a cirurgia, depois do acordado da sedação, eu fui levado novamente para o quarto da enfermaria. E eu lembrei que eu tinha falado, Senhor, seja que for, no momento que o Senhor me tocar, eu vou levantar e vou fazer a tua vontade. E eu tinha um dia que eu estava lá, né, de volta no quarto. Na hora que eu voltei à noite, na manhã seguinte, eu acordei, fui no banheiro, escovi o dente, lavei o rosto. Na hora que eu vinha voltando, um homem passou por mim, sabe assim, defecando sangue. Aí eu cheguei até a minha cama, ele voltava até a cama dele e voltava de novo, soltando sangue. E isso ele fez umas 3 vezes. Eu falei, Senhor, é isso, Senhor? E eu esqueci que eu estava debilitado também, que eu também estava em condição de internado. E eu levantei da minha cama e falei, eu posso orar pelo Senhor? Eu falei assim, irmão, eu sou um levita e eu conheço a palavra de Deus, então eu conheço aquela história do samaritano, que o levita passou, não fez nada, o sacerdote passou, não fez nada, mas eu estou aqui, eu não posso fazer o mesmo. Aí eu orei por ele ali, e no momento que eu orei, irmãos, ele foi curado daquele hemorragia. Tanto que todo mundo que chegava lá, ele falava, o irmão orou por mim, eu fui curado. Eu falei, Deus curou. E eu me alegrei com aquilo. Mas depois que eu fiz aquilo, irmão, o meu quadro complicou. Eu comecei a vomitar, comecei a sentir dores. E eu passei aquela noite mal mesmo. A minha barriga inchou de uma tal maneira de gases assim que eu não conseguia nem ir no banheiro mais. E aquela noite e a noite seguinte foi muito difícil. E mesmo assim, acho que foi 3 dias depois eu tive alta e vim para casa. Passei um dia em casa, no outro dia à noite, a minha lateral, assim, do lado direito, começou a inchar e a minha filha viu, minha esposa viu, minha filha viu e falou assim, ela tem que ir pro médico. E eu teimei, falei, não, Deus falou que eu ia sair de lá curado, Deus prometeu, então eu não vou voltar não. No meu pensamento, eu pensando assim, né? Se eu voltar, eu vou estar negando a minha fé. Então eu não vou voltar não. Mas houve um momento que se complicou muito. E o inchaço começou a aparecer demais, começou a ficar inchado demais. E meus testículos encheu de água, ficou do tamanho de uma laranja. Aí
eu falei, pô, vamos para o hospital, me leva para o hospital. Aí chegando lá, já me internaram de novo, e sala de cirurgia. Mas eu não estava tão com medo como estava no princípio, sabe? Eu já estava mais crente que Jesus ia fazer alguma coisa, que eu estava ali por vontade de Deus. Se eu voltei por vontade de Deus, Deus queria que eu estivesse ali de novo. E passei pela segunda cirurgia, daí eu não lembro mais nada. Aí eu fui sedado, voltei, aí eu já fui direto para a UTI, e dali eu não me recordo mais de nada. Mas uma coisa eu sei, que o que aconteceu na minha vida foi um milagre. Foi um milagre de Deus, porque o meu temor, o meu pavor era porque eu já tinha ouvido falar muitas vezes que quem tinha aquela situação, naquele quadro, com um apêndice rompido, de 10, 9 morriam. Então eu tinha esse conhecimento, né? Mas eu também sei que há um Deus todo-poderoso, e sei que a igreja orava por mim, a igreja clamava por mim, e eu vi uma coisa muito linda mesmo, que naquele momento não tinha divisão, não tinha igreja tal, eu vi a Assembleia de Deus, eu vi a igreja do Evangelho Quadrangular, eu vi a congregação, eu vi todos unidos numa só fé, orando, intercedendo, para que o Senhor me curasse. E acredito que tanto aqui quanto todos os irmãos falaram a mesma coisa, que Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Houve um momento que Deus me falou que eu ia sair dessa ou não. Mas no momento que Deus revelou também que não era para a morte, revelou para todos também, que todos chegaram com a mesma frase, todos chegaram com a mesma palavra, que eu ia sair daquela, que eu ia testemunhar o que Deus fez. E o que Deus fez é maravilhoso. É maravilhoso. É tremendo. Olha, eu passei pelo caso do apêndice rompido, uma hérnia, uma gangrena de Fourier, tudo coisas graves, irmão, tudo coisa grave, tudo coisa que é mortal. Mas o Senhor é o Senhor da vida. É Ele que ordena, é Ele que ordena a morte ou a vida. E graças a Deus, por graça, bondade e misericórdia dele, Ele me permitiu a vida. E eu agradeço aos irmãos pela oração. Tantos foram lá, o Mateus, o Lucas foi lá me visitar. E eu sabia que a igreja estava orando, e orando com fé, clamando a Deus. E, irmãos, este momento é muito especial. Quando o pastor chamava, vamos orar por alguém que está no hospital, hoje eu dou ainda mais valor a isso, porque eu sei como as pessoas lá se encontram. Muitas pessoas lá em estado terminal, muitas pessoas lá numa angústia, coração disparado por saber que vai passar por uma cirurgia e que o médico não dá, médico nenhum dá garantia de que você vai ficar bem. Houve um momento que a minha filha perguntou: doutor, ele vai ficar bem? O médico falou assim: ó, a cirurgia é de alto risco, eu não posso falar que ele vai ficar bem. E eu estava do lado, né? Antigamente os médicos poupavam mais a gente, mas hoje a gente fica sabendo a realidade, que você pode ir e pode não voltar. Você pode entrar na sala de cirurgia e não sair com vida. Mas eu louvo a Deus a vida de cada irmão
que orou por mim.